Boa tarde, meu neguinho preto demais. Como é que tá o coraçãozinho aí de meu gatão? Que aqui, eu fiquei triste, mas o Albert, eu vim assistir, meu filho, quase na final, mas que jogo difícil, né, filho? Hoje foi pior do que o outro, pronto. Nossa, o Brasilzinho se foi, meu filho, tá fora, né? Adeus, Copa do Mundo. Mas é assim mesmo, né? O outro ganhou, era o dia do outro, felizmente, né? Foi difícil esse jogo de hoje. Mas meu neguinho tá tranquilo aí. Coração, eu tava falando aqui pro Alves, eu falei, o coração do maninho, acho que tava ficando a milhão. Mas é assim mesmo, né, meu filho? Eles continuam, nós torcemos, porque nós somos brasileiros, mas fazer o quê? Perdeu, né? Agora só daqui 4 anos de novo. A gente fica triste, o Neymar, você viu, filho, o Neymar chorou demais, foi o que mais chorou. A derrota, né, filho? Eles estavam esperando ganhar e a derrota não é fácil, não. Então, um beijo, filho. Fica com Deus, até mais. Com esse áudio aí do início do vídeo que eu inicio o vídeo de hoje. Para falar do último jogo do Brasil na Copa do Mundo de 2022. Hoje foi o último jogo. O Brasil jogou contra a Croácia pelas quartas de final e acabou perdendo para a Croácia nos pênaltis. Vou tentar comentar um pouco aqui do jogo. Eu não sei nem o que comentar direito porque eu não tô com a cabeça muito boa ainda. O jogo me deixou bem desanimado. Como eu tinha dito nos outros vídeos que eu fiz relacionado à Copa desse ano, eu estava muito confiante que o Brasil ia conseguir ganhar essa Copa. Eu achei o tempo todo que a seleção estava forte, jogando bem e que ia ganhar essa Copa. Eu estava muito confiante. E vi uma derrota desse jeito. O Brasil estava jogando bem, jogou bem no primeiro jogo contra a Sérvia, jogou bem. Contra a Suíça, apesar de o placar ter sido bem magro, de ter sido uma vitória só de 1-0, o Brasil jogou bem também. Aí o único jogo para mim que o Brasil jogou mal foi o contra o Camarões, que foi o terceiro jogo. Jogou mal porque tava com um time reserva, tinha muita molecada, cara que não tinha experiência ainda em Copa do Mundo, então é normal sentir a pressão e não conseguir jogar bem. Depois teve o jogo contra a Coreia do Sul, pelas oitavas de final da Copa. Talvez esse tenha sido o melhor jogo do Brasil. O Brasil amassou a Coreia do Sul, conseguiu ganhar de 4-1, jogou bem demais, foi o tempo todo com a bola. Um pouco parecido com os outros jogos em relação a isso de ter ficado o tempo todo com a bola. A diferença foi que foi mais efetivo, conseguiu finalizar melhor no gol e fazer gols. Mais gols do que nas primeiras rodadas. E depois disso, conseguiu chegar nas quartas, jogar contra a Croácia, que foi o jogo de hoje. Um jogo com um resultado inesperado, principalmente pelo que o Brasil jogou nesse jogo. Mais uma vez o Brasil jogou bem, ficou com a bola praticamente o jogo todo, pressionou a seleção adversária, criou boas chances. Muitas boas chances de gol, mas eu acho que faltou um pouco mais de treinamento de finalização para esses caras, porque o que eles estavam errando de finalização hoje, puta que pariu. Nos outros jogos eles já tinham errado bastante, chances boas, chances claras de gol, mas no jogo de hoje, mano, foi praticamente o jogo todo errando chances claras. Os caras tinham uma chance boa, de frente com o goleiro, chutava em cima do goleiro, no meio do gol, fraco,
Como que vai conseguir fazer um gol assim, mano? Você tem que tentar tirar do goleiro, chutar no canto, chutar no alto, ou encobrir ele. O Neymar, ele teve uma chance. Ele e o goleiro, o que ele fez? Chutou rasteiro. Tentou provavelmente chutar por debaixo da perna do goleiro. E não deu certo, porque o goleiro conseguiu defender com o joelho. Aquela bola, se ele encobre, se ele dá uma cavada, mata o goleiro. O goleiro não ia pegar aquela bola. Mas nem em sonho. Mas tudo bem. Neymar não conseguiu aproveitar essa chance. Teve uma outra, conseguiu fazer o gol. O problema foi que nisso aí já estava na prorrogação. Depois de um jogo que o Brasil pressionou praticamente todo, os caras não conseguiram dar um chute no gol, eu acho. Não conseguiram pressionar em nada o Brasil. A zaga estava bem fechada. Quando os caras pegavam a bola e tentavam contra-atacar, não conseguia, porque a defesa do Brasil hoje estava muito boa, muito melhor do que dos outros jogos, bem mais segura, não passava nada, mas o Brasil não conseguiu fazer gol. Foi para a prorrogação o jogo, o Brasil conseguiu fazer o gol na prorrogação. Agora eu não me lembro se foi no primeiro tempo da prorrogação ou se foi no segundo. Se eu não me engano foi no primeiro. Aí foi pro segundo tempo da prorrogação. Mano, no finalzinho do jogo, no finalzinho, os caras conseguiram um contra-ataque. Tocaram a bola, né, pra trás, não tava chegando na área. Bateu, desviou no Marquinhos e entrou no cantinho do gol. Matou o Alisson, porque o Alisson ele já tinha ido pro outro canto. Na hora que a bola desvia no Marquinhos e vai pro outro canto, não deu tempo de ele voltar para e tentar defender. Então, o Brasil levou o empate. O jogo foi para os pênaltis, porque esse gol saiu no finalzinho do segundo tempo da prorrogação. O Brasil conseguiu errar o primeiro pênalti. O primeiro. Tem muita gente aí, eu ouvi muita gente falando que não devia ter colocado o Rodrigo, que foi ele que bateu o primeiro pênalti e errou. Falaram que não devia ter sido o Rodrigo, que devia ter sido o Neymar, que não devia ter deixado o Neymar para bater o pênalti depois, que era bom ter colocado ele em primeiro, porque se ele fizesse a história poderia ser outra. Mas eu não julgo o Tite pela escolha que ele fez, pelo menos não essa escolha que ele fez, até porque o que ele falou eu acho que realmente é certo, seria o certo a se fazer. Ele falou que deixou o Neymar para bater o último pênalti porque ele é o que bate melhor o pênalti, que é o melhor jogador que a gente tem, o que bate melhor o pênalti, que pode assumir essa responsabilidade. Eu acho que não tinha que ter colocado ele em primeiro. Eu acho que o Tite fez certo em ter colocado ele em último, porque você tem que colocar um cara para bater em último que seja bom cobrador e que seja decisivo. Se você coloca um cara que não bate o pênalti muito bem, que sente um pouco a pressão ali do jogo, ele erra o pênalti. E aí é praticamente a mesma coisa. Só que a diferença é que numa dessas assim, no último pênalti que é errado, a chance de a seleção ficar fora é muito maior do que no primeiro pênalti errado. Então eu entendo a escolha do Tite. Eu não acho que o erro tenha sido dele, até porque não foi ele que cobrou o pênalti. Por mais que ele que tenha feito a escolha daquele cara ali para bater o primeiro, não tem como jogar, eu acho. Eu acho, tá? É uma opinião minha. Eu acho que a gente não tem que jogar toda a culpa em cima do Tite. O Rodrigo foi quem cobrou o pênalti, errou. O cara, ele treina para isso. Ele teve jogos para poder se preparar para isso. Ele jogou, ele teve minutos jogados, ele jogou outros jogos. Ele devia estar preparado para isso.
para cobrar o pênalti. Ele cobrou mal. Outra coisa que eu ouvi muita gente falando também é que o goleiro da Croácia fechou o gol. Pode até ter sido que o goleiro da Croácia fechou em alguns jogos importantes dessa Copa do Mundo, mas eu acho que desse jogo do Brasil, os caras estão querendo enaltecer muito ele, talvez pela frustração que tem e que teve hoje com o Brasil, e tá falando assim, enaltecendo muito ele sem pensar, sem olhar também, sem ver o que aconteceu no jogo. O goleiro, ele não fechou tanto assim o gol não. A maioria, ou se não todas as bolas que chutaram foram em cima dele. Praticamente todas ou todas. Eu não sei porque eu não lembro, minha memória é fraca. E também por ter sido um jogo que foi ruim pra gente, eu não consigo me lembrar de tudo. Mas o que eu tenho assim na minha memória foram chutes só em cima do goleiro. O próprio pênalti mesmo do Rodrigo não foi um chute em cima, mas foi um chute fraco e fácil de o goleiro defender. Tá, mérito do goleiro que foi na bola, conseguiu defender, mas eu acho que foi mais erro do Rodrigo do que mérito do goleiro. E além desse pênalti errado pelo Rodrigo, ainda teve um outro pênalti perdido pelo Marquinhos, o último pênalti cobrado. Mas eu acho que o Marquinhos também não tem como a gente querer jogar toda a culpa para ele, até porque o Rodrigo já tinha errado o primeiro. Então, no fim das contas, é difícil de a gente apontar um culpado, uma pessoa que seja realmente a culpada de tudo, até porque não tem como saber, eu acho, não sei, mas eu não vejo algum cara assim como o principal culpado. O Tite, para mim, ele tem feito bons trabalhos com a seleção brasileira. O aproveitamento dele foi muito bom em questão assim de jogos, de vitórias, de empates. Ele teve poucas derrotas com a seleção. Essa derrota mesmo de hoje foi nos pênaltis. Mas o Brasil estava jogando bem, levou um empate no final da prorrogação e infelizmente foi mal nos pênaltis. Mas a seleção vinha jogando bem, fez uma boa campanha nas eliminatórias, fez para mim uma boa campanha na fase de grupos, conseguiu se classificar, é o que importa. Perdeu um jogo ali pro Camarões, mas é o que eu já falei, era time reserva, a seleção já estava classificada, então o Tite poupou muito jogador, então não era um jogo que era muito importante assim pro Brasil. O Brasil fez uma campanha boa nessa Copa, apesar de ter caído nas quartas. Foi um resultado totalmente inesperado, pelo menos para mim foi totalmente inesperado. Eu não esperava que o jogo pudesse ir para os pênaltis e que muito menos o Brasil pudesse perder para a Croácia. Eu sei que a Croácia não é uma seleção fraca, que é uma seleção que é difícil de você ganhar, de pressionar, porque é um time bom defensivamente, é um time que se defende bem, é um time que fecha, então o time adversário fica ali pressionando, o time cansa, não consegue fazer um gol, e pelo fato de a seleção da Croácia não ser um time muito ofensivo, quando pega uma seleção assim que é mais ofensiva, que é mais difícil de eles criarem chances assim de gols, o que eles fazem? Fecham ali a casinha, se defendem e tentam levar o jogo para os pênaltis. Esse jogo contra o Brasil não foi diferente. Eles não conseguiram criar chances de gols, boas chances. Deve ter criado uma ou outra ali, mas nada que pudesse trazer muito perigo para a defesa do Brasil. Se defendeu a maior parte do jogo, até porque o Brasil pressionou o tempo todo. Para mim foi um jogo injusto. O resultado que teve foi injusto.
pelo que o Brasil jogou. Eu sei que também tem um pouco de mérito a Croácia por ter se defendido o tempo todo e ter conseguido levar a vitória nos pênaltis, mas para mim o Brasil merecia muito mais pelo que jogou. Eu acho que mais uma vez mais um daqueles momentos inesperados que se tem no futebol e de injustiça também, porque para mim não sai da minha cabeça que isso foi uma injustiça o que aconteceu, porque quem é que merece a vitória? Quem joga melhor. Quem jogou melhor? O Brasil. Então, levando por esse lado, por essa ideia, eu acho que o mais justo seria o Brasil sair com a vitória. Mas é isso. O Brasil perdeu, tá fora. Mais um ano que a gente cria um montão de esperança pela nossa seleção e a gente como posso dizer, surpreendido. Mais uma vez que a gente é surpreendido. Seleção com bons jogadores. Não tem craques como antigamente, mas é uma seleção que é boa, que era, se não era a favorita, a mais favorita de todas, ela era uma das mais favoritas a ganhar essa Copa e sair assim do jeito que saiu, pra mim é muito surpreendente. A ficha não caiu ainda de que a seleção tá fora, é estranho, pra mim é estranho, tava muito confiante de que ia ganhar essa Copa, mas é isso, vida que segue, esperar mais 4 anos pra assistir mais uma Copa. Espero que nessa próxima edição de Copa do Mundo, que vai vir aí em 2026, seja diferente, que a gente possa ganhar esse tão esperado Hexa que a gente tem esperado ansiosamente. A gente que curte futebol, que torce pela nossa seleção, que chega. Hoje foi um dia bem triste mesmo, bem desanimante, que a gente foi surpreendido, só pra deixar o dia ainda pior, mais merda do que já tava, como se já não bastasse o Brasil ter sido eliminado. A Argentina hoje ganhou da Holanda, jogando pelas quartas de final também. Teve um empate, assim como o Brasil. Não foi um placar de 1-1, foi de 2-2. Teve prorrogação, foi para os pênaltis, mas pela nossa infelicidade, a Argentina conseguiu ganhar da Holanda nos pênaltis. Hoje, nossa, foi foda, mano. Minha vontade era só de dormir, sabe? E acordar só quando estivesse próximo de começar a Copa de 2026, porque puta que pariu, mano. Eu gosto pra caralho disso e fico muito confiante. Pode ser a seleção do Brasil que for, pode ser os jogadores que forem, pode ser jogadores ruins, que eu ainda vou continuar acreditando na seleção. Eu acho que esse lance de peso, que tem uma camisa, que tem um time, uma seleção, eu acho que conta muito no futebol. Espero que continue contando pra gente, pra seleção brasileira, e também que melhore, que venha com jogadores melhores, porque se for ficar contando com grandeza da nossa seleção, com tradição, espero que melhor, que não tenha que esperar só por isso, que as seleções fiquem com medo da gente por ser a maior de todas, mas que a gente jogue bem e ganhe por isso, não só por ser a maior seleção de todas. Acho que é isso. Espero que alguma seleção assim que não tenha ganhado nada ou que seja uma seleção mais fraca ganhe essa Copa. Vou dizer que eu vou torcer para as favoritas perderem. Agora, torcer para alguma seleção ganhar, eu só torço para seleção brasileira mesmo, não tem outra. Já aproveitar também os próprios brasileiros que
torcem contra a seleção brasileira. Mano, eu realmente não consigo entender. Eu consigo. Algumas pessoas eu entendo porque que torcem contra o Brasil, mas eu não consigo entender como é que uma pessoa consegue torcer tanto por outra seleção, e às vezes até por uma outra seleção que não tem nenhum respeito pela nossa, e que não tem nenhum respeito, além de não ter pela seleção, não tem respeito nenhum por nosso país, pela nossa gente, não tem respeito nenhum. E tem gente aí babando ovo, enaltecendo seleção, jogador, que é muito... Eu não gosto de falar desse lance assim de maior, menor, mas não tem como, né? A nossa seleção é a maior de todas. Eu não tô falando aqui só porque é a seleção do meu país, a seleção que eu torço, mas é porque é o que realmente é. Ela é a maior. Então, por isso que eu falo assim, mas ela é a maior porque pelo que ela conquistou, pela história que ela tem, não só na Copa do Mundo, mas em outros campeonatos também. A nossa seleção, ela é gigante. Espero que ela possa voltar a crescer assim, sabe? Conquistar coisas importantes, ganhar jogos assim contra seleções que são nossos rivais e que são vistas como as favoritas. Então, é isso. Nem tava com coragem de fazer esse vídeo, eu só tô fazendo mesmo porque eu queria fazer o vídeo, e também porque eu precisava fazer para encerrar esses vídeos do Brasil pela Copa do Mundo de 2022. Então eu precisava gravar isso, não tinha jeito. É isso. Falou.